A número 1 do Brasil. Valeu, Lucas. Um abração, até mais. Um abraço, André. Tudo de bom. Jogada. Meu povo, vamos falar de Fortaleza? Porque mais de 20 mil, Brenão, torcedores estão confirmados para a partida do Fortaleza contra o Vitória. Então, perspectiva de bom público aí para esse duelo. Acho que o torcedor entende o peso do jogo, né, Breno? Entende o peso do jogo e ficou motivado novamente com a chegada do Palermo. Palermo conseguiu trazer para o torcedor esperança e o fez acreditar mais uma vez. Não só por ser ele, mas porque sabe que a chegada dele causa um impacto direto no elenco. É um sinal também de que o Fortaleza não jogou a toalha, porque o Fortaleza poderia se acomodar e trazer qualquer nome só para complementar a competição, mas foi buscar um nome fora da caixa, fora do que se especulava, um nome de um argentino, e o Fortaleza tem uma lembrança muito recente do trabalho que o Vojvoda fez, e o Palermo, inclusive, era um cara que conversou muito com o Vojvoda enquanto ele esteve à frente do Fortaleza em outros momentos também. Então acho que o Palermo ele acendeu essa esperança de novo, ele reacendeu essa esperança de muitos torcedores que já não acreditavam mais. E claro, ser um jogo de 6 pontos. É uma partida contra um time que tem um elenco, acho que até inferior, quando você olha nome por nome, ao do Fortaleza, apesar de que nesse momento está à frente do tricolor do PC. Mas é um jogo de 6 pontos, porque mesmo que você não possa sair da posição que você está, pode ser o início de uma reação, que é o que tanto espera o torcedor do Fortaleza nesse complemento de Série A. Então acho que tudo isso, né, acaba se somando para que os torcedores estejam marcando presença no estádio, seja por check-in, seja comprando ingresso avulso. Hoje ainda é quarta-feira e já temos mais de 20 mil pessoas confirmadas. Se você tiver um Castelão ali com 35, com 40 mil, eu já acho um excelente público para um jogo que tem uma importância muito grande, um peso muito grande para o Fortaleza. Até porque, André, tudo isso que a gente está falando aqui de esperança, de acreditar novamente com a mudança de comando técnico, só vai ser validado se vier uma vitória. Se o Fortaleza tropeçar em casa numa estreia com o Palermo, você pode ter certeza que para muita gente vai ser ali o limite do acreditar. Portanto, todo mundo está nessa vibe aí de tentar, com um pensamento positivo, empurrar o Fortaleza. Os tricolores estão pensando dessa forma e eu acho que tem que ser assim mesmo. Até falei aqui hoje de manhã e repito, você sabe aquele programa de sócio gratuito que o Fortaleza lançou? Sim. Que só podem 3 jogos por ano para ser utilizado? Se eu sou da diretoria do Fortaleza, eu coloco esse jogo do Vitória já valendo. Porque eu acho que quanto mais gente comparecer, quanto mais gente presente, criando pra tentar criar uma atmosfera, né? melhor. Acho que esse jogo Fortaleza e Vitória já poderia ser um dos 3 jogos pro sócio gratuito, né? Pra todo o tricolor, que é o nome do programa. Acho que já poderia ser um dos jogos a ser utilizados. Acho que vale pro Fortaleza hoje não é pensar no que vai arrecadar, ou como é que vai ser. O que vale é ter uma atmosfera positiva para esse jogo que vale demais pro Fortaleza. É decisão, seu Wilton Bezerra. E o torcedor do Fortaleza entendeu isso. Entendeu que precisa chegar junto, precisa também fazer o seu papel nesse momento de dificuldade. Casa cheia, estaremos no sábado. No futebol, o trágico e o patético ficam vizinhos. Andam lado a lado. Lado a lado. O trágico e o patético. Converso hoje com um torcedor do Fortaleza aqui na entrada da emissora. Ele me falou desse jogo assim num tom grave, sabe? Num tom de preocupação. E sabe que o torcedor tem razão? Pensando bem com relação a esse jogo Fortaleza e Vitória, esse jogo inicia uma fase em que toda partida do Fortaleza vai ser decisiva. Todo jogo é decisão. Esse jogo é fundamental. Fundamental. Porque briga também com um time que tem uma posição melhor que ele, o Fortaleza, mas não é uma posição tranquila. E é o tipo do jogo em que se diz, é o tal do jogo acessível. É o jogo acessível. Aquele que pode ser vencido. Eu entendo assim, eu compreendo assim. Mas olha, é a responsabilidade que pesa. Nosso Breno tem toda a razão. Que essa promoção seja realizada já para domingo. Já agora. Porque o Fortaleza, o problema não é dinheiro. O problema não é arrecadação. O problema, no momento, é apoio. Agora, podem ter certeza plena. Eu vou dizer uma coisa que eu repito sempre. Eu me repito. Fazer o quê? Sem minhas repetições, eu sou uma nulidade. Quem carrega a torcida é o time. É o time. Eu estou até acreditando que o Palermo, eu fiz até uma crônica, compreendendo que ele, como jogador de grandes batalhas, um ídolo de uma equipe como Boca, de prestígio internacional,
Ele deve conhecer a alma do jogador. Numa hora dessa, é preciso conhecer a alma dos que estão aí. Conhecer em profundidade o elenco. Tem que ser guia, como dizia Gentil Cardoso. Tem que ser guia, feiticeiro. Dá vista aos cegos e muleta aos aleijados. Nos seus exageros, né? O preto velho dos pequenos, como o Gentil, né, tratava a si próprio, ele dizia que um treinador tem que ser tudo. Tem que ser guia e milagreiro. E o Palermo, como um cara experiente, já de grandes batalhas, ele deve conhecer em profundidade o ambiente que ele está pisando. Aqui, e como conhece? Ele já tem. Eu sempre fico perguntando aos que já foram Jogou treinadores. só com, claro que como jogador, né? Mas ele jogou com Maradona e Messi. Apenas isso. Apenas isso. Apenas isso. Ele jogou na seleção com o Maradona, no Boca. Jogou na seleção com o Messi. Os dois maiores jogadores da história da Argentina. Eu não sei se ele é o único. Mas se ele não for o único, são poucos os que tiveram esse prazer de jogar com os dois. Com os dois. Porque você precisa... tem que ser uma carreira que tenha se construído num período temporal muito específico. Muito específico. E ele tem que ter tido uma capacidade de ser convocado para a seleção da Argentina. É difícil você ter... É um período específico que você precisa ter sido destaque nesse período específico. Exato. E destaque muito grande. Isso chama-se experiência. Eu sei que para dirigir time de futebol não precisa ter sido jogador. Mas se tiver sido jogador, ajuda. Ajuda muito mais. Quem foi jogador tem uma sensibilidade maior na hora de orientar. Isso é tranquilo, não estou diminuindo ninguém. Nós tivemos grandes nomes que nunca pisaram num campo de futebol ou numa bola, chutaram uma bola, que foram grandes treinadores, grandes orientadores. Mas se tivesse sido boleiro, ajuda e muito. E eu estou querendo crer que o Palermo chegou, tomou pé da situação, e eu acho ele, mais do que ninguém, tem entendido que também não é só a bola em campo, é o aspecto mental do jogador. E tenho certeza que um trabalho está sendo feito nesse sentido. Então o time precisa ter equilíbrio. É o futebol dele dentro de campo que vai arrastar o apoio dessa torcida. Esse jogo, ele é visto com preocupação, mas isso não deve ser motivo que impeça o torcedor de levar o seu apoio nessa hora difícil do Fortaleza, a mais difícil, eu acho, nos últimos 20 anos. Sem dúvida. Até mesmo quando ele estava subindo da Série C, tentando colocar o pescoço de fora. O WB falou aqui que todo jogo do Fortaleza daqui pra frente é uma decisão. E é verdade. Mas esse jogo contra o Vitória, principalmente pelo momento, né? Porque em casa, adversário direto, se você ganha, diminui a diferença que hoje é de 7 pontos para 4. Aí tem o efeito contrário. Então tem um grau de importância muito grande. Por isso a gente vai continuar falando sobre esse assunto, sobre esse jogo e sobre a torcida tricolor. Depois do intervalo, que é rapidinho, ligeiro, bala, não sai daí, que é 1 minuto. 1 minuto e meio. E a gente volta já. Jogada. Vem aí o Digital Leaders, um evento da RD Station de volta a Fortaleza, para gestores e profissionais das áreas de marketing, vendas e sucesso do cliente. Será no dia 23 de setembro no BS Design. O evento trará a Ana Luísa, da RD Station, Rafael Soler, da Well Hub, Felipe Martins, da Atrates Digital e Fernanda Rocha, da Revenue Educação. Garanta já o